Senhor Jesus, meus amados, quem fala é o pastor Edilson Rodrigues. Quero estar trazendo aí mais uma breve reflexão aí, falar um pouco sobre chamado ministerial. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tem no meu canal aí 3 partes sobre dons espirituais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o seu chamado. Qual é o teu chamado? O que você veio exercer? Qual é o propósito? Para que você está nessa terra? É para ser uma nova criatura? É para pregar o evangelho? É para fazer a diferença? Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não disse para ficar sentado, ficar parado. Jesus não disse para você ficar se queixando, ficar chorando por qualquer tipo de diversidade, qualquer situação, qualquer dificuldade. Não é para você desanimar. Então entenda o chamado. O chamado, ele tem 3 requisitos fundamentais. Tem os dons, a unção e o chamado, que é o ministério. E quais são os ministérios? Segundo a carta de Efésios, capítulo 4, é apóstolo, profeta, pastor, doutor, mestre. Ou seja, são praticamente 5 ministérios aprovados pelo Senhor. João Batista disse que o homem não pode receber nada se não vier do alto. Então vamos entender um pouco sobre o chamado. O chamado nada mais é do que o ministério. E o ministério ele traz o propósito. E qual é o propósito? Ganhar almas. Fazer a diferença. Mas para você exercer o chamado, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, né? Primeiramente. Receber os dons e ter a unção. E o que é a unção? A unção é o poder. Ou o recipiente, ou seja, é como se você fosse colocar perfume em um frasco. O frasco é pequeno, você enche ele, né? Encheu ele de perfume, se você tiver mais perfume, você não vai conseguir colocar nesse mesmo frasco. Esse frasco tem que ser maior, esse recipiente. Ou seja, essa é a unção. O recipiente e o poder é a unção. Ou seja, esse frasco ele tem que ser aumentado. E quanto maior o frasco, mais unção é derramado, mais azeite, na verdade, é derramado. E aí se converte em unção. Quando você cresce na graça e no conhecimento, a tua unção vai aumentando, ou seja, o teu frasco vai aumentando, vai comportando mais azeite, vai trazendo mais poder. E com esse poder, você vai crescer. É onde você vai começar a exercer os ministérios. É como se fosse uma escada. Mestre, doutor, pastor, evangelista, profeta e apóstolo, que é o topo. E para a pessoa receber essa unção, a unção ministerial, que há uma diferença entre unção ministerial e a unção que é o poder, o recipiente. A unção ministerial, ela não é dada por homens. É Deus quem unge. Como Deus ungiu Davi. Davi nem estava preparado ainda para ser um rei, mas Deus achou graça nele e ungiu como rei. E demorou anos, acho que 17 anos, né? A Bíblia não relata especificamente, para ele alcançar o reinado de Israel. Ou seja, quando Deus tem projeto, Deus lá atrás, ele vai te chamar para uma boa obra. Como eu fui ungido a pastor lá atrás, e nem tinha ainda, né, ferramentas, ou nem exercia ainda. Fazia a obra, mas ainda não estava capacitado pelo Senhor. Mas o que é essa unção ministerial? Ela é como se fosse um documento, um alvará, que o Senhor te dá
para você exercer. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. É igual o motorista. Você pode saber dirigir o carro muito bem. Pode ser um piloto de Fórmula 1. Mas se você não tem carta de motorista, não serve para nada. Ou seja, você pode carregar a unção do poder, né? Igual estou explicando aqui, 2 tipos de poder. 2 tipos de unção, na verdade, desculpa. É que é meio complexo de ensinar, irmãos. Até para mim eu acabo me embananando aí, porque é meio complexo de se entender. Mas eu vou explicar para os irmãos pausadamente. 2 tipos de unção. Uma unção ministerial, que é o chamado, e uma unção que é o poder ou recipiente, que é aquela que você cresce, vai crescendo, ela vai aumentando nessa unção do poder, que é o recipiente, que é um frasco de perfume, um frasco de desodorante, um frasco de água e assim vai. E o azeite vai sendo derramado, e essa unção é inesgotável. Tá entendendo, moço? E a unção do chamado, você não adquire ela por méritos próprios, como a unção do poder, que você adquire ela orando, jejuando, lendo Bíblia, se santificando, fazendo a obra, fazendo evangelismo, visitas, ou seja, se dedicando diariamente às coisas de Deus, você cresce no poder, na santificação. Mas a unção ministerial, que é o chamado, o ministério, é dado por Deus, não é por homens. É Deus que vai designar. É Deus que vai dizer, ó, eu escolhi Davi. Ó, eu escolhi Elias para ser um profeta. E Elias foi um profeta e lutou contra Jezabel. Será que Elias queria sofrer daquela forma? E ele venceu aquele reinado. Ele derrotou os profetas de Baal. Ele desafiou Acabe e Jezabel. Ele tinha uma unção que vinha do alto. Ele tinha a unção do poder. Ele tinha o recipiente lotado de azeite, e ele tinha a unção ministerial porque ele era um profeta. Tá entendendo, irmãos? Glória a Deus. Mas para você alcançar esses níveis é necessário chorar, sofrer. Muitos têm chamado, mas não vão se tornar escolhidos porque ele fala, eu creio que Deus vai fazer de mim um missionário, um pastor. Mas ele não faz por onde, ele não se esforça, ele não se dedica. Então, isso não vai acontecer. Nós temos livre-arbítrio. Se você não for de encontro, ou seja, chamado, ministério, propósito. E qual é o propósito? Ganhar almas. Ou exercer, como fala em Mateus, acho que 26. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Ou seja, Jesus já está dando uma dica. Eu quero que vocês façam essa obra. Aquele que fizer um dos meus pequenininhos, esse terá um galardão nos céus. Mas aquele que não fizer, será apartado de mim, será lançado no lago de fogo ardente. Olha como é grave. Né? A fé sem as obras, como disse o apóstolo Tiago, é morta. Não adianta ter fé e não ter obras. Ah, mas nós não somos salvos pelas obras. Mas as boas obras nos acompanham. Quando Paulo fala sobre as obras, irmãos, ele não está falando de uma obra carnal. A obra espiritual é o dever do cristão. E será pesada na balança no dia do juízo. Você tem a obrigação de praticar as boas obras. E quem tem chamado tem ministério. E quem tem ministério tem propósito. E o propósito é o quê? Ganhar almas. Sempre o propósito é exercer e ganhar almas. Trabalhar, colocar a mão na seara, colocar a mão no arado. Lançar a semente sobre o solo e dar frutos. Ou seja, João capítulo 2, versículo 27, fala que a unção que está dentro de nós é quem nos ensina. E que unção é essa? Ou seja, vamos lá em João capítulo 2, rapidamente aqui, ó. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui, irmãos. João capítulo 2, versículo 27, diz assim, ó. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa,
como ela vos ensina, assim nele permanecereis. Ou seja, a unção que você recebe, ela fica em você. E esta unção, ela vai te instruir. Ou seja, o próprio Espírito Santo que habita dentro de você, conforme você vai crescendo espiritualmente, ele vai te ensinando, ele vai te levando a exercer o teu ministério, ele vai te ensinar a exercer o teu ministério, ele vai te levar ao propósito que Deus colocou no teu coração e o propósito que ele escreveu para você exercer. Então entenda isso, irmãos. Agora, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, ou seja, fala que nós temos que crescer espiritualmente, de uma forma que venhamos a ser varões perfeitos. Aleluia. Deixa eu recordar o versículo, irmãos. Efésios aqui, vou abrir aqui na minha Bíblia. Gálatas, Efésios, capítulo 4. Entenda, ó. Capítulo 4, versículo 3 assim: que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Muitos estão sentados em banco de igreja. Eu creio que Deus vai fazer. Amigo, Deus já fez. Jesus já morreu naquele madeiro, já sofreu por mim e por você. Então é tempo de você despertar. É tempo de você ser um escolhido, não só ser chamado. Davi, ele foi chamado para uma boa obra. Deus ungiu ele, mas Davi já carregava a unção do poder. Quando ele vai para o arraial enfrentar Golias, ele já carregava muito unção e muito poder dentro dele. Ele já vai preparado, ele tinha muito azeite em seu recipiente. E é isso que eu e você precisa. Filipenses 1,15 fala, não importa, né? Pregue, se é por inveja, se é por disputa, por discórdia, mas que anuncie Cristo. Ou seja, para você exercer o chamado, você precisa ter os dons. Dom vai salvar? Não. O dom é ferramenta para você exercer o seu chamado. Mas para você usar o dom, é necessário ter a unção do poder. Sem a unção do poder, o teu dom ele fica no raso. Você não consegue descer, se aprofundar. Como diz em Ezequiel 47, descer águas profundas. Crescer no dom. Não adianta você ter uma ferramenta que não está afiada. Não faz sentido, irmão. Eu carrego os dons, mas você não opera nos dons. Ou o seu dom não está evoluindo. Por quê? Porque você não tem o poder, você não tem a unção. O seu recipiente é pequeno, não comporta muito azeite. Você não tem vida de oração. Você não tem vida de santificação. E isso te atrapalha a desenvolver. Para você exercer o propósito, é necessário você, além de ter o chamado, carregar os dons, ter a unção. Sem a unção, você não evolui nos dons. Você não evoluindo nos dons, você não exerce seu chamado. E você não alcança os ministérios, que são pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Você não cresce como uma escada. E não alcança o propósito, que é salvar as almas. Você não está nessa terra à toa. Você está aqui para salvar. Você foi salvo e você tem que ser usado para salvar também. Então entenda uma coisa. Paulo, ele foi ungido apóstolo não por homens. Tá vendo? Porque quem unge é o Senhor. E ele foi de encontro ao seu propósito. Ele exerceu o seu ministério. Ele combateu o bom combate. Ele completou a sua carreira, a sua jornada. E é isso que eu e você precisam entender. E qual era o propósito do apóstolo Paulo? Era estar na sinagoga como um fariseu, ensinando pessoas que já conheciam, em disputa, em discórdia, para ver quem era o mais letrado, quem tinha a melhor eloquência, ou quem tinha o doutorado, ou quem é o teólogo. Qual que é o teu propósito? É mostrar que você é formado em teologia, que você é eloquente? É mostrar que você tem várias agendas por aí? Você é famoso? Ou é salvar as almas? O meu propósito é ganhar almas, irmão.
não ser o teu. Então entenda uma coisa. A unção, ela vai te ensinar. Você não precisa, muitas das vezes, irmãos, seguir homens à risca. Você tem que obedecer o teu pastor, o irmão que está acima, né, no nível espiritual ou até no cargo eclesiástico, mas necessariamente você não deve concordar com tudo. Você deve ficar com a palavra, com a oração, com o jejum, para crescer, para aumentar o poder. O teu recipiente tem que ser maior para comportar mais azeite, para você exercer os ministérios a qual o Senhor designou para a tua vida. Para você ser um pastor, é necessário amar, como fala em 1 Coríntios. Amar o teu próximo. Né? O amor tudo suporta, o amor tudo vence. O amor não trata com leviandade. O amor não é soberbo, não é arrogante. E nós, às vezes, irmãos, carregamos esse fardo. Temos falhas porque somos seres humanos, ainda estamos nessa terra. Nós cobiçamos contra a nossa própria carne. O nosso espírito, ele luta contra a nossa própria carne. Então temos que vigiar muito. Jesus diz vigiar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. João disse, aquele que disser que tem pecado é um mentiroso. E nós pecamos todos os dias. Falhamos, a nossa língua tem que ser refreada. Temos que vigiar os nossos olhos. Para exercer o chamado também tem que carregar os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Temos que ter os talentos também. Talento de pregar, às vezes louvar. Né? Talentos sobrenaturais, não talento natural. Talentos que fazem a obra do Senhor avançar. Então, irmão, o chamado é algo muito sério. Ministério, Deus, irmão, Ele não dá para qualquer um, não. Ele chama. Mas para você alcançar o ministério, e do ministério você crescer, né? Subir degrau por degrau, e alcançar o propósito, que é ganhar as almas e ser salvo, receber o seu galardão. Apocalipse 22:12. Jesus disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir cada um segundo as suas obras. Então as obras traz galardão no céu. Aquele que trabalha nessa terra, quanto mais você trabalhar, mais galardão você vai alcançar nos céus. E o nosso chamado é esse. É fazer o ID do Senhor. Quem compreendeu aí, irmãos? Assista esse vídeo, dá um like, curta, compartilha e se inscreve no meu canal, irmãos. Estou começando, tem poucos vídeos, estou começando agora, mas Jesus há de nos direcionar. Eu sou pequenininho, estou aprendendo também, irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém, mano?